Bem-vindo, pessoal do segundo ano, a mais uma videoaula, né, onde eu vou trazer aqui para vocês uma correção da atividade que eu passei na última aula para vocês, né, que traz à tona o conteúdo de geometria de posição e poliedro, certinho? Então vamos lá para a primeira questão. Né? Na letra A, ele pede para a gente calcular a distância do ponto C ao plano alfa, levando em conta que o plano alfa e o plano beta são perpendiculares entre si. Então, essa letra A é uma questão bem tranquila, que se você notar, a distância do ponto C ao plano alfa nada mais é que a altura desse triângulo aqui, né, ABC, levando em conta que ABC é um triângulo equilátero. Então, a letra A é bem tranquila, tá? Basta eu calcular usando essa formulazinha aqui, ó, a altura de um triângulo equilátero, a gente utiliza essa fórmula para calcular. Levando em conta que nesse triângulo aqui ele fala que o lado é 6, né? Simplifica aqui, ó, divide 6 por 2, então a altura desse triângulo é 3 raiz de 3, ou seja, a distância do ponto C ao plano alfa vai ser 3 raiz de 3. Nessa letra B aqui, pessoal, ele está pedindo para a gente calcular a distância entre a reta C e a reta R. Note que as duas retas em questão elas são reversas, né? Então, para eu calcular essa distância, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou primeiro determinar a projeção de AC sobre o plano alfa, que vai ser um segmento sobre a reta T. Então, como é um segmento sobre a reta T, essa distância entre as retas amarelas nada mais é que a distância entre a reta R e a reta T. Que se você notar aqui, essa distância vai ser justamente a altura do triângulo ABD. Tá certo? Olha só, vai ser a altura desse triângulo ABD que eu postei aqui, ó. Essa distanciazinha que eu quero encontrar, tá vendo? Que é essa linha amarela aqui. Como esse triângulo é isósceles, essa altura divide a base em duas partes iguais. Note que esse triângulo aqui é o triângulo 3, 4, 5. Então, a distância desejada é justamente 4, ok? O que essa questão traz aqui pra gente, né? Dois planos perpendiculares alfa e beta têm em comum a reta S e uma reta ortogonal e uma reta R ortogonal a S, beleza. Dado que A é justamente a intersecção entre R e alfa, ou seja, o ponto A é a intersecção entre R e o plano alfa, como está aqui, tá vendo o desenho? E B é a intersecção entre a reta R e o plano beta, como está aqui, o plano B, tá vendo? Então, essa reta R, ela fura o plano alfa e o plano beta, certo? O que mais que ele fala pra gente? E que as distâncias entre A e S, as distâncias entre A e S, a reta S está aqui, então é 4, e a distância entre B e S é 6, como está aqui, não é isso? Ele pede para calcular a distância entre as retas ortogonais. Ou seja, a distância entre as retas é esse Dzinho aqui. Se você notar, esse Dzinho nada mais é que a altura relativa à hipotenusa do triângulo ABC. Tá certo? Então, para fazer isso, primeiro eu vou calcular a hipotenusa aplicando o teorema de Pitágoras. Observe, ó, AB ao quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras, 4 ao quadrado, 16, e 6 ao quadrado, 36. 16 mais 36, 52, então AB vai ser 2 raiz de 13. Feito isso, eu vou utilizar aquelas relações métricas no triângulo retângulo, tá vendo? A vezes H é igual a B vezes C, onde A eu acabei de descobrir, H que eu quero descobrir, que é justamente a distância entre a reta R e S, cateto B é 6 e cateto C é 4. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Ó? Esse 2 eu simplifiquei com 4, tá vendo? 2 vezes 6, 12. E o raiz de 13 passou dividindo. Racionalizei, achei a distância desejada, tá certo, pessoal? Vamos para a questão 8 agora. O ângulo θ é formado por dois planos alfa, como está aqui, o plano alfa e beta, tá? É tal que a tangente de θ é raiz de 5 sobre 5. Ele diz que o ponto P pertence a alfa, como está aqui, e a distância de P a beta, como ele está dizendo aqui, é 1. Então, a distância de P a R, ele quer descobrir essa distância aqui. Então, vamos lá. Olha só o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou utilizar a informação que ele me deu. Tangente de θ, raiz de 5 sobre 5. Como é que eu acho a tangente de θ? Cateto oposto, que é 1, sobre cateto adjacente, que é x, não é isso? Então, multipliquei cruzado. X raiz de 5 é igual a 5. A raiz de 5 passa dividindo. E aqui eu racionalizei. Racionalizando, eu vou achar x igual a 5. Lembrando que eu quero descobrir esse Dzinho. Agora, de posse disso, eu aplico o teorema de Pitágoras. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Mais o outro cateto ao quadrado. Ó. Raiz de 5 ao quadrado é 5. 1 mais 5, 6. Então, D vai ser raiz de 6. O que essa questão 9 traz para a gente? Né? Considere 5 pontos não coplanares, A, B, C, D.
E no caso, desculpa, tais que A, B, C, D são vértices de um quadrado de centro M e lado 12. E ainda ele fala que AE, BE, CE, DE e AB são congruentes. Então, ele está dizendo aqui para mim que as arestas laterais são congruentes e, além disso, elas são congruentes também em relação à aresta da base, ou seja, todas as arestas dessa pirâmide aqui são congruentes. Então, à medida que ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, gente, ó, que os triângulos que formam as laterais dessa pirâmide são triângulos equiláteros. Isso é interessante que eu vou usar essa informação para calcular a medida aqui já já. Observe. O que ele está querendo encontrar é justamente a distância do ponto M até esse plano aqui, ADE, que na verdade é essa linha vermelha que eu quero encontrar. Note que esse triângulo amarelo ele é retângulo aqui. E essa linha vermelha nada mais é do que a altura relativa à hipotenusa. Então, eu calculando isso aqui, eu resolvo a questão, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse triângulo e jogar ele para cá, tá vendo? PM é 6, por quê? Lembra que o lado do quadrado é 12. Então, ó, essa medida aqui é 12. Como aqui vai até o centro do quadrado, quer dizer que é a metade da aresta. Então, se tudo aqui é 12, esse pedacinho é 6, certo? Então, vamos lá. Lembra que eu disse para vocês, há momentos atrás aqui nesse instante, que as faces laterais dessa pirâmide são triângulos equiláteros, certo? Então, note que PE é a altura de um triângulo equilátero, certo? E a altura de um triângulo equilátero, nota que eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó. A altura de um triângulo equilátero, nada mais é que a medida do lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. E a medida do lado desse triângulo equilátero é 12, certo? Então, dividido aqui o 12 por 2, eu vou ter 6 raiz de 3. Então, já tenho que PE é 6 raiz de 3, certinho? Agora, note que dá para eu achar M aplicando o Teorema de Pitágoras, tá vendo? M ao quadrado mais 36, porque é 6 ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, que é esse cara aqui ao quadrado, ó. Isso aqui ao quadrado vai ficar 36 vezes 3, porque esse 3 sai da raiz. Resolvendo isso aqui, vai ficar, isso aqui dá 108, 36 vai para lá o quê? Negativo. 108 menos 36, eu sei que é 72. Raiz de 72 vai ser 6 raiz de 2. Pronto. Olha só o que eu tenho agora. Nesse triângulo aqui, eu tenho a medida dos dois catetos e da hipotenusa, e falta eu achar justamente a altura relativa à hipotenusa. Então, eu vou jogar essa relação, ó. Hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto, tá vendo? A hipotenusa eu tenho, a altura é justamente a distância que eu quero encontrar, tá? E os catetos nós temos, que é 6 e 6 raiz de 3. Então, o que acontece aqui, ó? Esse 6 aqui, eu posso simplificar com esse 6 daqui, tá vendo? E a raiz de 3 foi dividindo. Então, aqui que foi que eu fiz? Eu racionalizei e já simplifiquei. Então, a distância do ponto M, como ele quer, até o plano ADE, que ele queria que é essa altura do triângulo retângulo em relação à hipotenusa, vai ser 2 raiz de 6, certo? Agora aqui a gente vai tratar, né, do conteúdo de poliedros, certinho? Então, vamos lá. A questão 10, ele diz o seguinte, ele quer o número de arestas, né, de um poliedro convexo que tem 10 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais. Então, eu sei que o total de faces são 12, não é isso? Beleza, e diante disso, o que eu quero achar as arestas? Eu sei que dessas 12 faces, 10 são quadrangulares e 2 são pentagonais. Pronto, eu jogo nessa relação aqui, né, isso, e consigo encontrar o total de arestas, que é justamente o que ele quer, beleza? Questão 11. Ele fala que um poliedro convexo é constituído de 20 ângulos triédricos. O tipo de ângulo, pessoal, caracteriza também o tipo de face desse poliedro. Então, é a mesma coisa dizer que eu tenho 20 faces triangulares. Tá certo? Como ele quer o total de aresta, basta eu fazer 20 vezes 3, porque são triangulares, dividido por 2, não é isso? Então, fazendo isso aqui vai dar 30. Tá certo? Questão 12. Dado que um poliedro convexo é constituído por 5 ângulos triédricos, como eu acabei de falar, lembra? A característica do ângulo vai ser a característica da face. Então, se é triédricos é porque são triângulos, tetaédricos são quadriláteros e pentaédricos vai ser pentágonos, tá certo? Então, ele quer o número de arestas desse poliedro. Então, questão bem tranquila, bem parecida com a questão 10, tá? Então, ó, 5 faces triangulares, porque são triédricos, mais 5 faces tetaédricas, ou seja, quadriláteros, 4 lados, e uma face pentagonal. Então, resolvendo isso aqui, você vai encontrar 20 arestas, ok? Questão 13, o que ele faz para a gente? O número de arestas de um octaedro, lembra que um octaedro tem 8 faces, tá certo? Convexo é o dobro do número de vértices. Quantas arestas possui esse poliedro? Então, vamos lá. A relação de Euler, não é isso?
E a questão disso, observe que o número de aresta é o dobro do número de vértices. Então, eu troquei o A por 2V, tá vendo? Resolvendo isso aqui, o que foi que eu fiz? Ó, esse 2 ele veio para cá negativo. E aqui ficaria menos V. Como eu passei para lá, ficou positivo. Então, quer dizer que eu tenho 6 vértices. Só que a questão não quer o número de vértices, quer o número de arestas. Mas a questão disse que a quantidade de aresta é o dobro do número de vértices. Como os vértices são 6, então o total de aresta vai ser 12. Última questão agora, pessoal, da correção é o número de vértices de um poliedro convexo que possui 12 faces triangulares. Então, primeiro eu vou calcular as arestas, né? São 12 faces triangulares, então 12 dividido por 2 dá 6, e 6 vezes 3, 18. Então, eu sei que são 12 faces, então joga na relação de Euler, né? Ele quer descobrir o número de vértices, aresta nós descobrimos 18 e faça a questão que já tinha me fornecido. 18 menos 12, isso aqui vai dar menos 6. Só que quando eu jogar ele para o outro lado, vai ficar o quê? O positivo. Então, o total de vértices são 8. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês, tenha tirado todas as suas dúvidas, tá? E irei passar mais atividades para vocês, ok? Um grande abraço. Valeu, gente.